O trabalho do historiador envolve uma série de preocupações. Nós já falamos sobre uma coisa chamada de anacronismo, que significa você buscar evitar interpretar o passado, por mais difícil que seja, com os olhos do presente, e inclusive levar para o passado princípios que são próprios do seu tempo. Esse é um desafio e tanto que todo historiador precisa de enfrentar ao analisar as famosas fontes históricas. Afinal, o que é uma fonte histórica? Isso é muito interessante. A fonte histórica vai te ajudar a compreender como a sociedade, no sentido da política, cultura e todas as suas mais diversas esferas, como economia, o comércio, funcionavam. Então é um trabalho complexo, minucioso, é um trabalho de artesão. Muito mais que quantitativo, um trabalho qualitativo, apesar de que é verdade que quantidades de dados pode nos ajudar, como é o caso da história econômica. As fontes históricas podem ser deslumbrantes e o mais interessante é que uma fonte histórica pode não parecer ser uma fonte histórica. Hoje, o que nós muitas vezes achamos que é apenas um celular, se ele ficar no museu, em uma realidade em que no futuro só existam hologramas, o celular deixará de ser um objeto útil como celular e passará a ser um objeto útil como fonte histórica, para que a gente possa, lá no futuro, descobrir sobre como nós, hoje, aqui no presente, vivíamos. Então é interessante perceber que, por exemplo, os objetos que estão no museu perderam o seu objeto de uso e ganharam um grande novo sentido e utilidade. Um objeto ganha o sentido de estudo. Isso é muito interessante, ou seja, as fontes históricas, na verdade, podem ser praticamente tudo e qualquer coisa que nos ajudem a entender, a compreender o funcionamento de uma sociedade do passado. Vou pegar aqui, por exemplo, um livro muito interessante que eu uso no meu doutorado. Eu faço doutorado e eu estudo os informantes internacionais de Getúlio Vargas na formulação da política externa desse presidente. Esse livrinho aqui nada mais é que a transcrição dos diários secretos de Getúlio Vargas. Poucos sabiam que Getúlio Vargas fazia diários e ele trancafiava esses diários em gavetas. Depois de muitos anos, foram descobertos e aí transformados em livro. Hoje, nós historiadores podemos utilizar os diários do próprio presidente do Brasil para pesquisar sobre a política brasileira daquela época. É muito interessante. Você se sente praticamente aí um Indiana Jones. Vou tentar romantizar para ficar legal, mas é verdade que o trabalho do historiador não deve ser romantizado. Não é nada muito lindo, maravilhoso que você do nada vai tropeçar com uma fonte e descobrir uma coisa incrível. O trabalho do historiador envolve uma pesquisa bastante árdua e bastante técnica. Portanto, o historiador precisa ter muito cuidado com a fonte histórica. No meu mestrado, eu pesquisei sobre, aqui ó, a diplomacia brasileira lá na Liga das Nações. No meu mestrado, eu pude usar várias outras fontes históricas. Um exemplo é esse livro aqui, que você está vendo, e esse livro aqui, ele é de 1926. Nós pesquisamos fontes da própria época. E eu pesquisava então o presidente Arthur Bernardes, presidente do Brasil, que atuou na Liga das Nações. Eu, muito preocupado com a maneira como nós estávamos interpretando a atuação do Brasil na Liga das Nações, pude mostrar novas maneiras de interpretar essa atuação por meio de fontes. Mas quais fontes eu usei? Eu usei fontes escritas, o que significa dizer que eu usei muitas cartas, livros da época, jornais. Então existem as fontes escritas, mas existem também fontes materiais. Você pode utilizar de fato algum material mesmo, algum objeto. Os objetos, eles ajudam muito como fonte, principalmente para estudos de momentos em que a escrita ainda não era muito abundante, como é o caso, por exemplo, do que chamamos de pré-história, o que eu gosto, na verdade, mais de dizer a pré-escrita. Então nós temos muitos objetos, como por exemplo lâminas, como por exemplo couro, como por exemplo objetos para se cobrir e até mesmo restos de animais que se tornaram fósseis. As fontes materiais são fundamentais para que nós possamos entender a cultura material de determinada sociedade.
a gente pode estudar a vestimenta, a gente pode estudar os brinquedos, nós podemos estudar a ferramenta. Então, as fontes materiais são realmente muito interessantes. Agora, nós também temos as fontes visuais, aquilo que você pode olhar e por meio do olhar que você lança ao objeto, você pode extrair informações. O exemplo mais clássico, de fato, são as fotografias. Nós também temos as fontes orais. As fontes orais, de fato, são suportes sonoros, que podem ser entrevistas, gravações de algum som ou da voz de alguém, a palestra de alguém, a aula de alguém, a conversa. E essas fontes são muito importantes para o que hoje chamamos de história oral, que é a história que se vale dessas fontes sonoras. É muito interessante, então, entendermos a complexidade do trabalho de um historiador, para você entender que o que chega nos livros didáticos, para você entender que o que você lê de uma maneira muito resumida num box de um vídeo do YouTube, na verdade, é fruto de muita pesquisa, é fruto de muito debate e há ali muitas outras interpretações por trás daquelas informações. Então é muito importante lembrar que nós sempre estamos jogando uma luz sobre o passado. Nós não estamos, de fato, entendendo o passado exatamente como ele é. O historiador está sempre buscando interpretar o passado. E, inclusive, é possível fazer usos políticos do passado. Eu gosto muito de uma frase que nos ajuda muito a entender esse trabalho do historiador. Para mim, como historiador, o passado ele é tão misterioso ou ainda mais misterioso que o próprio futuro. O futuro, você sabe que vai acontecer. O passado, nós ainda estamos tentando entender o que de fato ali estava acontecendo. Para mim, como historiador e como professor, o passado é mais misterioso que o próprio futuro.